Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro e eu vou falar hoje sobre como entrar no mestrado ou no doutorado em História no IFISH da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E para isso eu estou utilizando como referência o edital do último processo seletivo. E por que eu faço isso? Porque em geral não tem tantas mudanças significativas de um ano para o outro. Mas lembre-se, né? Isso não significa que o próximo processo seletivo vai ser exatamente igual ao último processo seletivo, porque nada impede a comissão de seleção mudar as regras de um ano para o outro. Explicado isso, as inscrições do último processo seletivo aconteceram no final de setembro e no início de outubro, e elas só puderam ser efetivadas pela internet. A documentação tinha que ser enviada pela internet no sistema de envio de documentos do IFISH. Isso significa que no próximo edital pode ser lançado mais ou menos nesses moldes do edital passado, assim como o período de inscrição pode acontecer na mesma época do ano passado. No edital passado, os cursos de mestrado e de doutorado tinham 4 áreas de concentração que eram, primeiro, História da Arte, depois História Cultural, a terceira área de concentração foi História Social e Política e, por fim, a última área de concentração foi Memória e Cidade. Dentro de cada uma dessas áreas de concentração tem várias linhas de pesquisas e lá se você entrar no site, você vai pesquisar e tentar encontrar os seus respectivos professores e pesquisadores. Então, como primeiro passo, eu recomendo que você leia os objetivos das áreas de concentração e das linhas de pesquisas. Qual que é a direção das pesquisas, né, que essas linhas seguem? Além disso, pesquise sobre os professores de cada linha de pesquisa. Quais são os interesses e desejos de pesquisa que esses pesquisadores têm? É a partir dessas informações que você vai fazer a sua escolha, ou seja, a escolha da linha de pesquisa e do provável futuro orientador tem que estar de acordo com o que você quer pesquisar no mestrado. Além disso, eu recomendo que você leia com muita atenção o edital do processo seletivo, porque lá tem todas as instruções sobre todos os trâmites burocráticos, todos os documentos exigidos, em suma, as regras do processo seletivo. Por exemplo, na documentação foi exigido um formulário de inscrição, foi exigido o currículo Lattes, alguns documentos pessoais, o projeto de pesquisa e etc. Então vai lá, leia o edital do processo seletivo com muita atenção e siga religiosamente as orientações escritas nesse edital. O último processo seletivo basicamente teve 4 fases nessa ordem. A primeira fase aconteceu no final de outubro e basicamente foi a análise dos projetos de pesquisa e a conferência das documentações que todos os candidatos enviaram. A segunda fase aconteceu no início de novembro e basicamente foi a prova escrita. Logo na semana seguinte, depois da prova escrita, aconteceu a entrevista, né, que seria a terceira fase, que também aconteceu no início de novembro. Por fim, lá no início de dezembro foi aplicado o exame de proficiência em língua estrangeira. No último processo seletivo, o resultado final saiu no final de novembro, ou seja, o resultado final saiu antes da data da prova de proficiência em língua estrangeira. Isso acontece porque, apesar de ser obrigatório você comprovar proficiência em língua estrangeira, o exame de proficiência não tem caráter eliminatório. Ou seja, se você não for aprovado no exame de proficiência e for aprovado no programa de pós-graduação, você se matricula, mas você tem que apresentar proficiência em idioma estrangeiro antes do exame de qualificação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Não sei se você sabe, mas o exame de qualificação é quando o seu orientador, junto com outros pesquisadores da área, faz uma banca e eles avaliam o seu trabalho parcialmente. Geralmente acontece no meio do mestrado ou no meio do doutorado. Lembre-se, pode ser que o próximo processo seletivo aconteça em períodos do ano distintos, diferentes do ano passado, mas em geral, cada ano, as datas de cada fase do processo seletivo geralmente acontecem mais ou menos na mesma época. Na minha visão, a melhor estratégia para se preparar para esse processo seletivo seria na seguinte ordem. Então, primeiro, você constrói o seu projeto de pesquisa, depois você se prepara para a prova escrita, em terceiro lugar, eu recomendo que você se prepare para a entrevista e lá no final você estuda para a prova de proficiência. Eu penso que 80% do seu esforço vai ser para escrever o seu projeto de pesquisa e para estudar para a prova de conhecimentos. Augusto, mas eu não vou estudar idioma estrangeiro concomitantemente com os estudos para as outras fases do processo seletivo? Sinceramente,
eu acho que a hora certa de começar para a prova de proficiência vai depender de duas variáveis. A primeira variável é o quanto de tempo que você se antecipou na preparação do processo seletivo. A segunda variável é a quantidade de tempo disponível que você tem para se dedicar para estudar para o processo seletivo. Se você começou a se preparar bem antes do edital ter sido lançado e ainda por cima você tem tempo disponível no seu cotidiano para estudar para o processo seletivo, aí sim faz sentido estudar aos poucos o idioma estrangeiro paralelamente à construção do seu projeto de pesquisa e às leituras da prova escrita. Agora, se você tem pouco tempo e ainda por cima você começou a se preparar pouco tempo antes do edital do processo seletivo ter sido lançado, eu recomendo que você estude para a prova de proficiência só depois de ter feito seu projeto de pesquisa e só depois de você ter estudado minimamente para a prova escrita. Por quê? Porque a prova de proficiência não é eliminatória e a nota dela não vai contabilizar na sua pontuação final. Ou seja, se você for aprovado no mestrado ou no doutorado, mas você foi reprovado na prova de proficiência, você simplesmente vai se matricular naquele programa de pós-graduação e você vai ter que comprovar a proficiência no idioma estrangeiro antes da sua qualificação. Pelo menos foi assim no último processo seletivo. E por que eu recomendo começar pelo projeto de pesquisa? Imagina a seguinte situação, você começa a se preparar estudando para a prova de conhecimentos, para a prova de proficiência, para a entrevista, aí o período de inscrições abre e você não terminou o seu projeto de pesquisa, aí você não consegue se inscrever. E aí no próximo ano muda a bibliografia da prova de conhecimentos e isso significa que você tem que estudar tudo de novo. Além disso, você não teve a oportunidade de fazer um test drive nas etapas do processo seletivo para saber como que elas são aplicadas. Sabe, como que são os tipos de questões, se são questões abertas, se exigem uma redação, se exigem uma dissertação e assim sucessivamente. Então você perdeu a chance de entender como que funciona a dinâmica em cada fase do processo seletivo. Agora, se você começar pelo projeto de pesquisa, consegue terminar ele, só que tem pouco tempo para se preparar para a prova de conhecimentos, para a prova de proficiência, para a entrevista, nada vai te impedir de você ir lá e realizar essas etapas do processo seletivo. Porque mesmo se você se preparar mal para essas etapas, o pior que pode acontecer é que você não seja aprovado. Mas, apesar de ser triste, isso tem uma vantagem, porque você já vai saber como que são todas as etapas, né? Como que cada etapa já é aplicada. E isso vai contar, a experiência conta bastante, né? No que se refere à performance nos processos seletivos. Então a gente tem duas situações aqui. Na primeira situação, você não foi aprovado, porque você não foi nas etapas do processo seletivo, porque você não conseguiu se inscrever, porque você não terminou o seu projeto de pesquisa. Na segunda situação, você não é aprovado, mas você teve a oportunidade de conhecer o campo de batalha. E apesar da derrota, entre aspas, isso é uma vantagem para a próxima vez que você enfrentar o processo seletivo. Também tem a opção de você ir lá e ser aprovado, né? Falando agora sobre o projeto de pesquisa. Construa o seu projeto de pesquisa alinhado de acordo com a linha de pesquisa que você vai se inscrever e com os interesses e desejos do seu provável futuro orientador. Faça isso porque mesmo se você fizer um ótimo projeto de pesquisa, ele pode não ser aceito porque não está alinhado com a linha de pesquisa e com os interesses e desejos do orientador que você pretende que te oriente futuramente. E isso acaba se tornando uma objeção que vai favorecer a sua reprovação. Em termos de formatação, o seu projeto de pesquisa tem que ter no máximo 20 páginas, isso incluindo a bibliografia. A fonte tem que ser Times New Roman, tamanho 12, com espaço duplo. Tá tendo um barulho aqui porque tem o pessoal da prefeitura que está arrumando o asfalto bem aqui na frente da calçada de casa. Mas enfim, continuando. As margens laterais do seu projeto de pesquisa tem que ser de 3 centímetros e as margens inferior e superior tem que ser de 2,5 centímetros. O seu projeto de pesquisa tem que conter o seu nome, o título, a linha de pesquisa e a área de concentração que você se inscreveu. O seu resumo tem que ter no máximo 20 linhas com espaço simples. O edital recomenda que você desenvolva uma apresentação do tema e a proposta da sua pesquisa. Além disso, ele também exige uma justificativa com base numa análise da bibliografia fundamental. Eles exigem os objetivos, né, o principal e os secundários, a sua metodologia e os procedimentos de pesquisa que você vai utilizar,
Também é necessário que você desenvolva um plano de trabalho e, por fim, você tem que apresentar suas fontes e a bibliografia que você consultou. Quando você for se inscrever para o processo seletivo, você vai anexar o seu projeto de pesquisa no formato PDF no site, né, do IFISH para você efetivar a sua inscrição. Agora eu vou falar como o seu projeto vai ser avaliado pelos membros da comissão de seleção. Segundo o último processo seletivo, basicamente os critérios de avaliação foram a qualidade do projeto nos itens revisão bibliográfica do problema, recorte do objeto de pesquisa, proposta teórica, clareza dos objetivos e viabilidade nos prazos previstos, a adequação da proposta ao perfil e a disponibilidade de orientação dos professores, né, daquela linha de pesquisa. E, além disso, a banca pode comparar o seu projeto de pesquisa com os outros projetos que foram enviados naquele processo seletivo para estabelecer um parâmetro de nota. Se você quiser saber mais informações sobre como fazer um projeto de pesquisa, que também pode ser chamado como anteprojeto de pesquisa, plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa, projeto de dissertação, projeto de tese, anteproposta de projeto de pesquisa ou de várias outras formas pelos mais diversos processos seletivos de mestrado ou de doutorado do Brasil, eu recomendo que você baixe no meu site um meu e-book, né? Então digita aí www.augustocanacirio.com.br, porque lá tem um menu que você coloca o seu e-mail para baixar o meu e-book que se chama Como entrar no mestrado ou no doutorado e construir um projeto de pesquisa. Falando aqui sobre o segundo passo para a sua preparação do processo seletivo, basicamente você vai estudar para a prova escrita. Lembrando que o primeiro elemento que você deve preparar seria o projeto de pesquisa, tá? No último processo seletivo, essa prova escrita apresentava questões dissertativas, sendo que na área de História da Arte, as questões partiram de análise de imagens. Essa prova teve duração de 3 horas e não foi permitido consultar qualquer tipo de material durante a prova. Em linhas gerais, essa prova basicamente busca avaliar o seu conhecimento sobre os temas relacionados à área de concentração e as linhas de pesquisas do programa de pós-graduação que você pretende ingressar. Os critérios de avaliação da última prova basicamente foram o seguinte: a adequação das respostas às questões formuladas, o domínio de debates relevantes para responder às perguntas, a sua capacidade de expressão, que basicamente é a clareza, coesão, precisão conceitual e o uso adequado da linguagem escrita, né? Se você quiser saber mais sobre dicas de provas de processos seletivos de mestrado ou de doutorado, eu vou deixar aqui um link de um artigo que eu escrevi no meu site. O terceiro elemento que eu recomendo para você se preparar é a entrevista. Nessa entrevista, a banca vai avaliar o seu currículo Lattes, o seu projeto de pesquisa, a sua prova escrita e a sua formação geral. A banca vai ser composta pelos professores daquele programa de pós-graduação. Geralmente, sobre o projeto de pesquisa, eles analisam qual que é a aderência do seu projeto de pesquisa com a linha de pesquisa que você se inscreveu e com os interesses de algum professor daquele programa de pós-graduação. Na entrevista, você pode levar impresso, né, algumas cópias de trabalhos científicos, de publicações que você escreveu e que você considera relevante. Pode ser desde trabalho de TCC, monografia, ou se você, né, já escreveu em revista acadêmica, se você já publicou, se você está se candidatando para o doutorado, você pode levar a sua dissertação de mestrado, enfim. Então você pode levar cópias de trabalhos científicos desde que estejam relacionados, né, com a linha de pesquisa que você se inscreveu nesse processo seletivo. Bom, em linhas gerais, os critérios de avaliação da entrevista no último processo seletivo foi, primeiro, o conhecimento do debate teórico que é pertinente ao campo que se insere o seu projeto de pesquisa. Depois eles avaliaram a análise do seu currículo, a sua trajetória acadêmica e profissional e, por fim, eles vão avaliar a disponibilidade para você participar das atividades acadêmicas daquele programa de pós-graduação. Se você quiser mais dicas sobre a entrevista em processos seletivos de mestrado ou de doutorado, eu vou deixar um link do meu blog que fala sobre as entrevistas. Bom, nesse momento agora eu vou falar sobre a prova de proficiência em idioma estrangeiro, que na minha visão seria o último elemento em escala de prioridade para você se preparar para o processo seletivo. A prova de proficiência pode ser nos seguintes idiomas. Para o mestrado,
ou inglês ou francês. Para o doutorado você tem 4 opções: inglês, francês, italiano e alemão. Lembrando que para o doutorado você não pode repetir o idioma que você demonstrou proficiência durante o mestrado. Você pode ter dispensa da prova de proficiência se você apresentar algum certificado ou documentos que comprovem a sua proficiência em idiomas estrangeiros. Pode ser comprovantes, com algumas pontuações mínimas de exames como o TOEFL, o IELTS ou de qualquer outra instituição. E para isso você tem que entrar em contato com o programa de pós-graduação para saber quais são os certificados e as instituições aceitas. No processo seletivo vai ter um exame apenas para uma língua estrangeira. Para o doutorado você tem que comprovar a proficiência em 2 línguas estrangeiras antes do exame de qualificação. Geralmente você faz a prova de proficiência no processo seletivo e você comprova a segunda língua com a língua que você apresentou no mestrado. Lembrando, a língua ou certificados de línguas estrangeiras não pode ser em espanhol, porque não é uma língua aceita por esse programa de pós-graduação. Pelo menos no último processo seletivo foi desse jeito. Agora, se você não tiver nenhum certificado de proficiência, você vai ter que fazer outro exame de proficiência numa língua diferente de que você prestou no processo seletivo, ou você apresenta um certificado emitido por alguma instituição que o programa de pós-graduação aceita. Bom, então, fechando aqui as minhas explicações. A sua nota final vai ser calculada com base na nota do projeto de pesquisa, na nota do desempenho da entrevista e na nota da prova escrita. Ou seja, a prova de proficiência não é eliminatória. Inclusive, você no último processo seletivo não teve nota de 0 a 10, foi aprovado ou reprovado. E se você for reprovado na prova de proficiência, mas você foi aprovado no processo seletivo, você faz a sua matrícula do mesmo jeito. A única diferença é que você vai ter que estudar para fazer outro exame de proficiência antes da sua qualificação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Bom, eu espero ter te ajudado de alguma forma, te desejo muito sucesso e que você tenha bons estudos. A gente se encontra no próximo episódio.